O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima quarta-feira o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais. Os ministros analisam se as plataformas devem ser obrigadas a retirar conteúdos ilegais do ar assim que forem notificadas, antes mesmo de receberem decisões judiciais, ordens judiciais. A análise do caso começou no dia 27 de novembro. Até agora, apenas os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram. Ambos concordaram em obrigar as redes a remover conteúdos ilícitos mesmo antes de ordem judicial. Na quarta-feira passada, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista adiando o julgamento, mas prometeu que traria de volta o caso à continuidade de julgamento nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira. Gesualdo Almeida Júnior, dá um panorama geral sobre esta discussão. O que é que está sendo julgado no STF? Começou a ser julgado e vai continuar sendo julgado nessa semana. Nós temos uma lei no Brasil chamada de Marco Civil da Internet que trata do uso da internet em território nacional. 2 artigos em especial tratam dessa questão da responsabilização das redes sociais, que a gente chama lá de provedor de aplicação ou provedor de aplicativo. O artigo 19 determina que quando alguém faça alguma menção, por exemplo, alguém me xingou na internet, alguém foi aí no YouTube agora, no Tá na Roda e me xingou, fez alguma colocação negativa contra mim. Para que eu possa extrair, retirar essa postagem, eu preciso entrar com uma ação judicial, conseguir uma medida liminar. O órgão judiciário, então, notifica o provedor de aplicação e ele terá um prazo razoável para fazer essa retirada. Ocorre que isso leva dias. E nesse intervalo, aquela mensagem que era contrária a mim, uma fake, um meme, já ganhou uma proporção tão grande que não tem mais como ser controlada. O artigo 21, ele é um pouquinho mais complementar. Ele diz assim, se essa mesma postagem for de conteúdo sexual ou de conteúdo de imagens íntimas, aí não preciso ir até o judiciário, faça uma notificação direta ao provedor de aplicativo. Entretanto, em ambas as situações, estabelece que esses provedores de aplicativo pelos quais transitou, pelos quais é a estrada que o Daluz falava, eles não teriam responsabilidade direta e imediata pelas postagens. A responsabilidade por eventual indenização seria de quem formulou o conteúdo, de quem realizou o conteúdo. E essas provedoras de aplicação, as empresas então de mídias sociais, elas só seriam responsabilizadas se não cumprissem a ordem judicial e mesmo assim depois da responsabilização do criador do conteúdo. Essa lei, terminando rapidinho, essa lei ela criou muita controvérsia e ela foi levada até o Supremo Tribunal Federal para que se analisasse exatamente o artigo 19, no sentido de gerar responsabilidade direta às empresas que trabalham com mídia social, independentemente de notificação. Ocorre que a lei diz o seguinte, para evitar censura e para garantir a livre manifestação de pensamento, de opinião, somente serão responsabilizadas as redes sociais se, depois de notificado judicialmente, não tirarem o conteúdo. O que o Supremo já deu a entender com esses 2 votos e com manifestações de outros ministros fora autos é de que esse artigo 19 tende a cair. As redes sociais passarão a ser responsabilizadas diretamente pelas postagens desde que não faça o filtro. Postagens de ódios, postagens misóginicas, postagens difamatórias, caluniadoras, injuriadoras, deverão passar pelo crivo dessa rede social. E se ela deixar escapar qualquer tipo de postagem nesse sentido, haverá sua responsabilização direta e imediata, mesmo que não tenha havido uma ordem judicial para retirada do conteúdo. Pelo que eu entendi dos votos, os 2 votos já até agora proferidos, dos 2 relatores, né, que são 3 casos que estão em discussão, e Luiz Fux e Dias Toffoli são 2 relatores. Pelo que eu entendi, a gente tem esses que são os casos mais nítidos, evidentes de racismo, de crimes mesmo, de pedofilia. Eles devem ser excluídos independente de qualquer notificação. A rede social deve fazer o filtro. Os outros casos... Exato. Que hoje não precisa o quê? Excluir. Ela poderia excluir uma vez que notificada, não é isso? Ela tem a sua 21, política interna, ela tem a sua política interna, ela pode fazer, e muitas vezes faz, né? Às vezes a gente faz algum comentário e elas fazem a retirada, mas mesmo assim vaza muita coisa. O que o artigo 19 determina é o seguinte, a responsabilidade dela só se dará depois de notificado judicialmente. Sim. Então tem que haver notificação judicial. Agora, segundo esse voto, não precisa. E aí, a grande discussão é, que daí eu tenho visto opiniões de lado a lado, eu quero a de vocês, é que se a rede social passar a ser responsabilizada
Veja só, se ela for notificada e não retirar um conteúdo do ar, a maioria das pessoas aí estão com medo, ô Diogo da Luz, a maioria das pessoas está com medo de alguma maneira ter mitigado seu direito de expressão, a sua livre manifestação de vontade. Por quê? Porque pode ser que a gente caia numa rede social do consenso. Ou seja, eu estou aqui falando que o Gesualdo Almeida não sabe nada do que está falando nos comentários dele. Falo isso. Aí se ele notifica falando isso é uma difamação contra mim, tem que tirar do ar. Aí a plataforma vai pagar para ver? Ou ela vai, simplesmente por poder de cautela, já que é uma empresa que visa o lucro, né? Já que a gente falava de lucro, ela vai tirar do ar isso, para não pagar para ver. E aí? Agora, imagina o que vai acontecer, Koba, se esse negócio passar dessa maneira, quando chegar numa campanha política, por exemplo. Todos os candidatos, quando perceberem que alguém está com uma tendência de viralizar a nossa publicação, vão dizer, aquilo é de ódio, aquilo é mentira, tire do ar. E vai ficar um monte de mentiras contra verdades, na verdade. O problema é, como é que você define discurso de ódio? Isso não está na legislação, para começar. Como é que você define o que é verdade e o que é mentira? Eu acho muito melhor poder transitar numa rede social sabendo que tem todas as informações possíveis verdadeiras e inverídicas que eu possa escolher e que aqueles que cometerem crime, aqueles paguem por isso. Por isso que eu digo sempre, as pessoas não podem se apresentar anonimamente numa rede social. O mais importante é isso, a liberdade de expressão é plena, vedado o anonimato. Fala, Cássio. Obviamente, não existe nenhum direito absoluto no nosso ordenamento jurídico. Nenhum, nem a vida é um direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, não à toa existe a legítima defesa. E o que o Supremo discute nesse momento são as hipóteses mais graves. Não dá para a gente generalizar aqui, porque não é o que o Supremo está tratando. O Supremo não está generalizando. O Supremo está tratando das hipóteses mais graves. Então, casos evidentes de racismo, casos evidentes onde haja o estímulo ao cometimento de crimes, casos evidentes onde esteja sendo fomentado... Ô Cássio, mas espera, essa é uma parte. Uma parcela, sim. Isso, a outra parte é aquela que depende de notificação, e aí não é esses casos gravíssimos, né? Vou chegar lá. Então, nesta hipótese, eu acho que a gente não tem nem o que discutir. Não é que a rede social tem que ser notificada para tirar. A rede social tem que filtrar isso, porque se a rede social não filtra estas circunstâncias mais graves, ela vira uma terra de ninguém. Agora, na outra ação, onde o objeto da ação são as fake news, aí sim eu acho que a gente entra numa zona mais cinzenta, porque há um certo subjetivismo, e deveria haver um certo subjetivismo da rede social ao determinar o que pode ser publicado e o que não pode. E aí eu acho que a gente estaria, sim, tolhendo a liberdade de expressão. E como há esse subjetivismo, como há essa zona mais cinzenta que causa certa discussão, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter mais recato. Mas na outra, eu acho que não tem discussão. A rede social não é terra de ninguém para as pessoas poderem publicar racismo, para as pessoas poderem publicar crimes sexuais e poderem publicar uma série de outras coisas. A gente tem que separar as duas sob pena de transformar o nosso país numa terra de ninguém a pretexto de uma liberdade de expressão que não existe. Fala, Jesus. Diogo, eu discordo de você num ponto. Nós temos que evitar crime, sim. Não temos que punir só o criminoso, não. Nós temos que evitar que alguns crimes aconteçam. Principalmente crimes contra a honra, que podem trazer repercussões depois que são indeléveis para a pessoa. Não tem como apagar depois aquilo que já foi dito. E sobre a liberdade de manifestação de opinião, como bem disse o Cássio, nada é absoluto. A ONU, quando criou lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, né, em 1948, na sequência ela faz os princípios Camden, dizendo que também precisa ter restrição sobre aquilo que se fala. A própria ONU defende restrição, não é restrição de opinião. Eu posso ser contrapopular, eu posso acreditar que a Terra é plana, eu tenho direito de ser idiota. Eu posso dizer coisas que sejam impopulares, eu posso descrever narrativas históricas diferentes do padrão normal. O que eu não posso é atacar pessoas. E acho que nesse atacar pessoas não é subjetivo.
A gente sabe exatamente quando alguém está sendo violado. Você não pode atacar as pessoas. Agora eu te pergunto na mesma linha. Se tiver numa mesa de restaurante, você faz um ataque a uma pessoa e quem está na mesa do lado chama o dono do restaurante e fala, ele fez um ataque. O dono do restaurante tem que expulsar você do restaurante? O dono do restaurante não é meio de produção, de propagação da informação. A rede social você está propagando ali da mesma maneira. Não, mas ali é uma relação privada. Acho que não pode. O que precisa é lembrar. É livre a expressão, vedado o anonimato. O legislador foi muito sábio. Restaurante vende comida, não vende informação, como vende mídia social. Ele vende entretenimento. Uma casa de espetáculo. Não tem nada a ver com informação. O legislador foi muito sábio quando ele disse vedado o anonimato, que é para poder punir, de acordo com a lei, as pessoas que desrespeitarem e até serem presas. A discussão é a seguinte: quem é que vai dizer, no final das contas, se aquilo é uma idiotice ou é um ataque? Porque, assim, hoje quem é que diz? Com a lei valendo, é o judiciário. Tem que entrar com uma ação, o juiz vai ver, opa, isso aqui faz sentido, ordem judicial tira do ar. Quando não tiver mais essa necessidade de uma ordem judicial, a pessoa notifica a empresa. A empresa vai ser responsabilizada se no futuro aquilo permanecer e ela não tirar do ar. E aí então ela fica com uma faca no pescoço, assim, da insegurança, da incerteza, que eu não sei se a cabeça do juiz que vai apreciar isso daqui a algum tempo vai entender isso como um ataque ou uma idiotice. Ou seja, na cautela, empresas que visam o lucro, que como elas não querem prejuízo, elas simplesmente vão aumentar a régua, vão ser rígidas. Na dúvida, tira. E aí, o medo grande é o seguinte, só vai poder ficar na rede social o quê? Paz no mundo. Não vai poder... Só consenso, só aquilo que não tem divergência nenhuma. Paz no mundo, acabar com a fome, as pessoas felizes, inverte a ordem, e o arco-íris, e aquilo tudo. Não é, só se inverte a ordem. Porque se a gente tiver crítica, profe, a questão é a seguinte, a pessoa confunde crítica com ataque. Porque se eu falar que o ministro da Fazenda não sabe nada de economia, ele pode falar que isso é uma difamação e notificar a empresa para tirar do ar. Pode ou não pode fazer isso? Koba, mas a gente está falando de hipóteses mais graves. Eu vou até pegar o... Não sei se estamos ou não. Porque são duas ações... Peraí. Neste caso, eu não sei se estamos falando de casos mais graves. Porque a empresa vai poder receber uma notificação de quem quer que seja que eu esteja criticando. Ainda que com intenção jornalística, ainda que com uma sátira, ainda que como uma crítica política, a pessoa que se sentir vítima, ela pode notificar a empresa, a plataforma, para tirar do ar. E a plataforma vai estar num escuro terrível, porque ela vai fazer o seguinte, eu vou correr esse risco, eu vou tirar do ar. Eu vou dar dois exemplos que eu acho que são de áreas diferentes, mas eu acho que valem para reflexão. Primeiro, o dono do restaurante que vê alguém cometer um crime de racismo e não chama a polícia, ele será responsabilizado penalmente por isso. Ele não pelo que foi dito, mas pela sua omissão. Exatamente. O crime é outro, mas há um crime pela omissão. Há responsabilização pela omissão. Em segundo lugar, deixa eu terminar. Cidadão denunciar crimes, não. Lógico que é. Pô, teu doutorado em direito penal, eu vou ficar chutando aqui, porra. O segundo negócio, a segunda coisa é o Banco Central. Todos os operadores do sistema financeiro, eles têm a obrigação, pela lei de lavagem de dinheiro, se eles têm acesso a uma operação que eles entendem criminosa, eles têm a obrigação de notificar o Banco Central. Significa que aquilo é um crime? Não. Significa que eles, dentro da função para a qual eles são credenciados, eles têm obrigações estabelecidas pela lei e eles têm a obrigação de cumprir aquilo. Se eles se omitem... E eles anulam a transferência? Anulam a transferência. Independente de ordem judicial? Independentemente de ordem judicial, e notificam a autoridade financeira, o Banco Central. Então, deixa eu colocar um adicional. Se o jornal escrito tem responsabilidade, por que o jornal digital não teria? Exatamente. Qual é o fundamento para dois tratamentos diferentes? E só para completar aquela pergunta que você tinha feito, Koba. Sim. A própria lei do Marco Civil da Internet, ela já resolve. Quando a minha postagem ela é excluída, a operadora tem que me notificar dizendo os motivos pelos quais eu fui excluído. E aí eu posso exercer meu direito. Eu quero, sim, manter a minha opinião. E aí eu vou no judiciário para fazer a publicação. E a questão é a seguinte, eu protejo o indivíduo e protejo a manifestação de quem quer efetivamente. Uma coisa que nenhum dos dois votos fala.
a responsabilidade da rede social por excluir um post que depois judicialmente se mostrou verdadeiro, não criminoso, não ofensivo. Cabe indenização. Isso, claro. Não, e cabe excludente diante da juridicidade, inclusive. Vamos imaginar que essa rede tenha sido judicialmente acionada por conta dessa postagem. Ela tem meios de defesa. E dificilmente ela seria responsabilizada por isso. Quer dizer... E mais, só para completar realmente, o Marco Civil da Internet diz que é uma relação de consumo. Sim. Ora, se essas empresas são prestadoras de serviço, a responsabilidade é objetiva. Sim. Significa dizer, causou dano, indeniza. Essa é a regra. Eu quero ouvir os dois que não falaram ainda. Eu vou falar duas coisas. Depois... Eu tô com o Gesualdo nessa, né? E com também o Acassinho. Acho que tem que ter sim essa responsabilização, porque hoje a gente tem a internet ganhando muita força, como tudo se faz, né? Hoje as pessoas vendem todas as relações. Então, se você hospeda a manifestação da vontade, o direito penal ele vai fazer controle, sim, ele faz, já que não é absoluto mesmo, a pessoa tem a liberdade de expressão, e eu acho muito prudente que a gente tenha mesmo. O único fator que me preocupa, e aqui eu vou colocar para vocês, eu já falei isso em outra oportunidade, eu sofri uma restrição pela plataforma de um conteúdo que teria, segundo ela, né, um plágio. E eu coloquei aspas e o autor era desconhecido. E por que eu quero dividir isso com a nossa audiência e com vocês? Que é a minha preocupação. Não era um conteúdo plagiado, longe de mim querer violar o artigo 184 do nosso Código Penal. O autor era de fato desconhecido e uma grande conta com milhões tinha colocado esse mesmo texto, que era muito bonito, inclusive. E aí... essa pessoa que tinha milhões não sofreu nada da plataforma. E aí várias pessoas citaram de igual forma o mesmo texto que eu. E eu fiquei quase um ano. As pessoas iam me adicionar. E aí, eu lembro até hoje, eu estava com uma mulher muito importante na área do direito previdenciário. A gente estava voltando de um voo. E aí ela falou, eu vou te adicionar, não sei o quê. Aí ela veio me adicionar, estava escrito assim, você tem certeza que você quer adicionar? Ela é fake news. Ô, louco. Aí ela falou, ai, me desculpa, mas eu vou ser perseguida. Você tá divulgando fake news. E aí eu tinha que contar, eu fiquei um ano, vou explicar por que eu tô falando disso. Eu fiquei um ano falando, não, foi um conteúdo, tá aqui a postagem, não sei o quê. Eu fiquei sem poder, as pessoas não podiam me mencionar. Quando eu ia me adicionar, depois de 3 meses, salvo o melhor juízo, que vinha essa mensagem, até então não podia me adicionar. E aí, Koba, eu acionei a plataforma. Ela me censurou, digamos assim, e a plataforma falava, infelizmente é isso, é o que tem pra hoje, você é fake news, espera os 6 meses que eu te dei. Eu não acionei a justiça porque eu não trabalho com as minhas redes sociais, tá? Não vivo disso, eu não trabalho com isso. Apesar de ser uma influencer, não trabalha com isso. Porque os alunos gostam, então, eu não trabalho com isso, então não me fez em regra diferença, mas o que me machucava, assim, o que me incomodava era eu ter que falar para as pessoas que não era um fake news, que era um texto que depois fui ver que não era de ninguém mesmo, era um autor desconhecido. Então, neste ponto, né, Gesualdo, é a minha preocupação de dar este poder à plataforma para ela decidir o que é e não ter esse retorno prévio. Porque, veja, claro. Eu, né, sou... Como é que fala o negocinho azul lá? Eu sou... Verificada. Sou verificada. E as pessoas que são verificadas, né, enfim, são N fatores que se dá essa verificação. Hoje em dia até acho que pode pagar, enfim. Você tem um acionamento rápido da plataforma. E eu não tive. Então, eu tô falando de uma coisa que não foi, né, criminosa, não teve cena de nudez sexual, não, assim, nada. E a plataforma não me respondeu, manteve. Aí você tem um canal lá que você recorre, aí esse recurso é fake também, tal como eu era, né, pra eles, enfim. E isso poderia ter me prejudicado. A questão é a seguinte: é uma censura, é só isso. Se a gente partir do pressuposto de que a plataforma não vai errar nunca, ela vai ter, assim, a balança da justiça de que ela só vai mesmo tirar do ar aquilo que de fato é ofensivo, aquilo de fato deve ser retirado, ótimo. Mas a questão é, a gente está colocando na mão das plataformas que dependem de lucro uma decisão que você não sabe, assim, com base no que ela vai ser mais rígida ou mais branda. Mas qual... E a tendência é que seja qual é o mal pior? Rígida. Oi? Qual é o mal pior? Eu tenho uma sugestão para os nossos ministros, já que não votaram todos ainda. Tem muitos ministros, talvez a gente consiga dobrar. Uma sugestão para os ministros que estão na nossa audiência, ministros do STF, que estão nos assistindo, tenho certeza. Eu acho que a gente poderia ter
num primeiro momento, sim, a plataforma deve retirar do ar assim que notificado em caso de eventual risco à integridade física, moral, qualquer coisa de alguém, enfim, a verdade e tal. No prazo de 60 dias, de 30 dias que seja, até que haja uma decisão judicial confirmando ou não. Aí, você garante que, poxa, tem um conteúdo que ele, por cautela, ele sai do ar. Mas essa ofensa, ela é validada por uma decisão judicial. Fica a dica pro Coriolano, nosso grande conselheiro que trabalha muito na área de direito digital. Coriolano Camargo, nosso presidente da Digital Law Academy. Ou até mesmo um prazo para... Porque eu não li isso lá, vocês me corrijam. Não, ou um prazo... já era, meu. Aí, poxa, imagine um pobre falando. Imagine só um pobre falando. O pobre, ele não pode falar nada na rede social, porque a rede vai tirar dele, ele não vai contratar advogado, ele não vai entrar com a... Koba, mas hoje já acontece isso. Hoje já acontece isso. Se você pega alguém que tenha 1 milhão de seguidores e denuncia uma postagem de alguém que tenha 1.000, ele vai derrubar de imediato. Sim. Agora, se você colocar 15 seguidores que tem 1.000 denunciando a postagem do que tem 1 milhão, eles não vão conseguir derrubar. Hoje já tem um viés econômico a rede, eles levam em conta, o algoritmo leva isso, não tem jeito. Ele falou a verdade, só falar aqui um exemplo. Estava acontecendo uma situação, né, enfim, e tinha uma pessoa que colocou uma informação falsa. Aí todo mundo, vamos denunciar a conta. Era uma pessoa influente, enfim, no meio, né, era até na propaganda, enfim. Aí todo mundo, vamos denunciar, é falso, é falso. Ixi, fez cócegas. Desse jeito que eu propus, a gente substituiria simplesmente a decisão liminar. De lege ferenda. Decisão de mérito ainda ficaria com o judiciário. Fala, Elias. Não, eu acho que um ponto que eu vou colocar aqui, até diferente da discussão, é justamente o poder que essas redes sociais têm e também o seu direito que ela tem de simplesmente falar, olha, eu não quero me envolver com isso, que pode acontecer. E aí a gente traz um caso, se eu não me engano, foi no Marco Civil da Internet, que, aliás, já faz 10 anos, tem muita coisa ali que está desatualizada, a gente precisa modernizar ela e, enfim, a gente está em algumas pautas importantes relacionadas a isso, mas tem um ponto ali, eu vou colocar 2 pontos que eu entendo curioso, né? Primeiro que ela pode chegar ao seu direito e falar, não, eu não quero mais, eu não vou brincar disso. Um exemplo claro disso é quando a gente teve agora pelo TSE que os conteúdos patrocinados, né? Ou seja, os candidatos usam muito essa ferramenta hoje no processo eleitoral, acho que deve ser um dos gastos maiores de campanha. Quem patrocinar... A Big Tech que patrocinar, que tiver essa possibilidade de patrocínio de anúncio político, ela vai ser responsabilizada, né? No caso da Google, por exemplo, ela falou, opa, então eu não vou brincar. E ela simplesmente não permitiu o patrocínio nessa eleição de conteúdo eleitoral, né? Então, assim, evidentemente a Meta nadou de braçada, ganhou muito recurso aí, se não me engano, mais de 120 milhões só na eleição de 2024 com impulsionamento de publicação. Agora sim, né, nessa questão a gente tem que lembrar a força que elas têm por isso. Primeiro fala assim, não, eu vou abrir mão dessa economia aqui, né? E a outra questão que a gente tem que lembrar é que no Marco Civil, né, eu acabei me alongando aqui, mas no Marco Civil, você entrava no Facebook e ele falava, olha, estão discutindo no Congresso, não aceitem, né? E que é uma forma delas têm também de jogar a opinião pública contra a lei, né? Então, quer dizer, tem que ter leis efetivas, tem que ser muito discutida e tem que se levar a fundo, porque a gente tem essa massa, esse poder que as redes sociais têm, essas empresas, de justamente reverter a situação. É óbvio que para elas ter que estar dentro de um conjunto de regras, acionando de forma rápida, né? Isso é mais custo, quer dizer, ou é mais recursos humanos, ou é mais tecnologia, e é óbvio que elas vão ser contra, né? Então precisa de uma força de lei que consiga garantir, né, a inovação da economia, que a gente está falando. Você sabe que uma questão que envolve também essa discussão, Diogo, Cássio, é que eles falam o seguinte, não dá tempo do judiciário reagir a uma postagem negativa. Os prejuízos, eles são indeléveis, para usar a palavra do Gesualdo, né? Mas irreversíveis, enfim. Os prejuízos podem ser tamanhos tão grandes que, né, não tem tempo depois que, e nem publicação contrária depois que possa ressuscitar. Mas aí a gente não está atribuindo, mirando o problema, a questão para o lado errado, porque a demora da justiça é um problema da justiça.
não é? A demora da prestação jurisdicional não é do cidadão, é um problema da justiça. Então, que se haja... Não tem como, Koba. Instrumentalmente uma ação é demorada. Mas como? Quando é eleitoral, eles resolvem. Na hora. Eleitoral consegue. É que eleitoral Essa prazo. Mas é que eleitoral o cara já tem estrutura jurídica. Então faz o prazo em horas de risco. Exatamente isso. E tem outra coisa, você está colocando muito bem esse assunto, Kobayashi, e tem uma outra questão que é importante também. Quando acontece um crime, ou uma ação, um possível crime, muitas vezes não se sabe com certeza se foi crime. Por isso existem os processos, os inquéritos, as discussões extensas no fórum, e de repente aquilo que alguns achavam que não era crime passou a ser entendido como crime. A justiça é dinâmica, ela é orgânica, ela vai mudando um pouco o entendimento das coisas. Como é que a rede social vai adivinhar se realmente aquilo vai ser considerado crime? Nós vamos tolher o direito de expressão. O que não pode é a rede social aceitar pessoa anônima publicando. E tem uma Mas eu queria trazer só mais uma coisinha rapidinho, Diogo. A Lei 3688 de 41 diz que se alguém presenciar ou estiver em situação que lhe trouxe conhecimento sobre cometimento de um crime, a legislação nada faz para obrigar esse alguém a informar o delito, a não ser que seja funcionário público ou alguém no exercício da medicina. Mas isso é em 41. Isso aí é 41. É teoria. Não, isso aí não tá no código, não. Isso aí é para ele atacar o Acácio Miranda. Mas deixa eu explicar. Então, se eu souber de alguém cometendo crime, eu sou obrigado a trazer. Peraí, que eu vou explicar. O Diogo tá perguntando aqui, se eu vir alguém cometendo crime, eu sou obrigada a falar? Depende, né? Eu digo depende porque, no exemplo que o Acácio estava citando, sim. Mas não todos, né? Eu vou te explicar por quê. O exemplo que eu citei é alguém disse ao dono do restaurante que... Não, você falou crime de preconceito. Não, você falou no crime de preconceito, né? Um exemplo, tá? A pessoa tá falando... Voltar a fita é bem tiozão, hein? Você tá lá, a pessoa tá lá no seu restaurante. Você tá vendo o crime acontecer, tá em situação flagrancial. Se você falar, deixa... pelo menos foi o que eu entendi que o Acácio entendeu. E eu não sei se vocês entenderam assim. Não, deixa ele continuar fazendo. Esse deixar de também é conduta no direito penal. E aí esse deixar de vai sofrer responsabilização. Agora, se o dono do restaurante não está vendo, não está sabendo, aí nesse caso não tem responsabilização. Voltando para o nosso tema aqui, já que o Diogo falou de vedado anonimato, né, de não ter pessoas anônimas, eu acho que se isso passar do jeito que está sendo o caminho aí desse processo, o usuário que tiver o seu post retirado do ar, ele tem que ter, no mínimo, acesso a quem é que notificou a plataforma. A lei já manda. Fundamentação, né? Fundamentação, né? Fundamentado. Até para que ele possa também tomar as medidas judiciais cabíveis. Se defender e não só. É um processar por calúnia. Artigo 19. Calúnia, difamação, se for o caso, não é isso, Priscila? Mas sabe que me preocupa? Perdas e danos, às vezes você derruba a monetização de alguém por causa disso. Exato. Eu vou até citar eu vou citar o Diogo, ele faz um conteúdo político e quer impulsionar. Na maioria das vezes, a própria rede breca. Olha, isso aqui é contrário às regras desta plataforma, isso aqui é contrário à política de compliance dessa plataforma. Então, hoje já há uma certa censura sem que ninguém tenha se pronunciado sobre a legalidade ou ilegalidade dela. Gostemos ou não da atuação do nosso judiciário, no fim das contas, é ele quem tem que tomar essa posição. Já que ela existe, já que ela é prática, e hoje o Gesualdo tocou nesse ponto. Hoje, ela não se dá com base em regra de discurso de ódio ou violação a normas de direito penal. Ela se dá com base num contrato ao qual todos nós aderimos quando entramos na rede social. Então já há um tolimento, já há uma censura com base contratual. Por que ela não pode ser tomada e aperfeiçoada, obviamente, porque toda forma de censura deve ser evitada, e aperfeiçoada a partir de um posicionamento judicial? O ideal seria que fosse um posicionamento legal, mas já que o nosso Congresso se omite a isso, que seja pela via excepcional que é a do judiciário. De pleno acordo, até porque a rede social quer manter uma boa imagem do seu produto também, porque senão as pessoas não vão acompanhar. Claro, tem algumas coisas erradas, mas são minoria.